Neste exato momento, a China está desferindo um golpe poderoso contra o Kremlin. A Rússia está perdendo a Ásia Central. Toda a influência agora pertence ao Império do Meio. Putin não é mais o principal jogador, Xi está saindo das sombras. O grande jogo contra Moscou começou. Pequim está preparando uma reviravolta geopolítica. Choque! Encontraram o trem secreto do Kremlin. O vagão dourado do Império em guerra. Um contraste que choca. O palácio móvel do ditador, luxo sobre o sangue da guerra. O que encontraram lá dentro chocou o mundo inteiro. Aguarde mais detalhes. Poderoso. Lukashenko está sob fogo cruzado, Kiev ataca sem aviso prévio, Minsk pagará por sua aliança com o Kremlin. A Transnistria está em jogo, a pressão sobre a Rússia está aumentando e isso é apenas o começo. Mais novidades em breve. Genebra está fervendo, a batalha tripla entre Ucrânia, EUA e Rússia está no limite. O Donbass não será entregue, Zelensky fala a verdade sem rodeios. As apostas atingiram o máximo. As negociações revelaram o inesperado. Um póquer diplomático sem direito a erro para nós. A frente marítima entrou em erupção, a Rússia está copiando as armas ucranianas, uma corrida tecnológica nas águas. Quem vai tomar a iniciativa? A Ucrânia e seus aliados já estão preparando uma resposta. A escalada marítima está ganhando força. Mas Kiev tem um trunfo tecnológico. Urgente. Mega destruição na Crimeia. A península está em chamas. Neptunes e drones rasgaram a noite. Tempestade de fogo, onda após onda. O Mar Negro está fervendo, a inteligência dos aliados tece uma teia mortal. A Crimeia não é mais uma fortaleza dos ocupantes. A desativação da máquina de ocupação está em pleno andamento. Tudo isso a seguir em nossa edição Ponto Quente. China contra a Federação Russa. Expansão silenciosa ou cálculo frio? A China já não finge mais uma amizade estratégica. As máscaras caíram. A China está metodicamente expulsando a Rússia da Ásia Central, tomando mercados, logística e influência. Pequim reforça seu domínio econômico, lança projetos de infraestrutura e, passo a passo, transforma a região em uma zona sob seu próprio controle. E, em meio a essa turbulência geopolítica, uma grande intriga. Todos estão se preparando para um encontro pessoal com Donald Trump. Novo arranjo mundial, acordo secreto, reconfiguração de alianças. E a Rússia, mais uma vez, não foi convidada. Todos os detalhes a seguir na reportagem. O colapso do Império de Putin. A Rússia deixa de ser um centro de influência e poder. Não se pode ter medo. Quem começa a ter medo perde tudo imediatamente. Mas entender o que pode estar acontecendo é absolutamente necessário compreender. Só que isso não muda muito a situação, pois a invasão da Ucrânia se tornou não apenas um suicídio militar, mas também geopolítico para o Kremlin. E mostrou ao mundo inteiro a fraqueza do Império de Putin. E enquanto Putin está ocupado com a guerra e tentando salvar seu poder, a China está tomando as posições econômicas e políticas da Rússia. Do Cáucaso ao Mar Cáspio, em palavras simples, Moscou está perdendo influência onde por décadas era considerada a principal jogadora. A China está tentando absorver ao máximo a Federação Russa e faz isso, claro, não por meio de alguma escalada militar ou agressão. Trata-se de uma absorção suave, uma absorção cultural, uma absorção de recursos, uma absorção tecnológica e uma absorção no sentido de formulação. E aqui a integração ao sistema financeiro unificado, visto que a Federação Russa detém os recursos do seu Banco Central em yuan e não de qualquer outra forma, anteriormente em dólares e euros em moedas de reserva mundiais livremente conversíveis. Desde o lançamento da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, a China vem expandindo sua influência na Ásia Central passo a passo. Ela financia estradas, entroncamentos ferroviários, oleodutos e outros projetos, transformando a região em uma nova ponte de trânsito entre a Ásia e a Europa, contornando o território da Rússia. Quando o rublo por si só não vale nada e as reservas do Banco Central, que influenciam a economia da Rússia, dependem totalmente de Pequim. Quando a engenharia mecânica depende totalmente de Pequim, quando os setores de alta tecnologia dependem totalmente de Pequim, quando todos os chips, novamente, não dependem apenas de Pequim, mas inclusive provavelmente em primeiro lugar dele. Que tipo de subjetividade podemos sequer considerar? A partir de 15 de setembro de 2025, os russos poderão entrar na China sem visto. E na Sibéria e no extremo oriente russo já estão se formando enclaves chineses com suas próprias escolas, empresas e cultura.
O Kremlin não está reconstruindo a região, mas sim entregando-a a estrangeiros para reassentamento. As relações entre a Rússia e a China sempre foram complexas, sempre foram ambíguas. E em sua história recente, elas são mais parecidas não com relações de amigos, parceiros ou aliados, mas sim com relações de parceiros circunstanciais. E às vezes em períodos de tensão até mesmo de concorrentes, em alguns casos regionais, em outros já parcialmente globais. Atualmente, a participação da China no comércio exterior russo já representa 1/3. Em setembro de 2025, havia pelo menos 13 mil empresas desse tipo operando na Rússia, pessoas jurídicas com capital chinês. A receita total dessas empresas, no ano passado, ultrapassou 41 bilhões de dólares americanos. As relações entre a Rússia e a China não podem ser totalmente positivas, porque estamos falando da região do sul do Cáucaso, da Ásia Central. Sempre foi uma zona da OTSC, dos BRICS, enfim, uma zona de influência da Federação Russa, o que não agrada em nada à China. Podemos observar claramente como países da Ásia Central, como o Cazaquistão, já estão muito mais próximos da China, tanto em termos de economia quanto em segurança regional, do que da Federação Russa, que simplesmente, devido à falta de recursos, não é mais capaz de manter a influência que exercia anteriormente sobre todas essas regiões. E mais um golpe contra a Rússia vindo do Império do Meio. As refinarias chinesas começaram a recusar a compra de petróleo russo, depois que os Estados Unidos e outros países ocidentais impuseram sanções contra os principais produtores russos e parte de seus clientes. As relações entre os Estados Unidos e a China se tornaram mais calorosas, mais construtivas, embora, sem dúvida, ainda estejam tensas, mas estão encontrando caminhos. Encontram pontos em comum, períodos de escalada mútua, principalmente econômica, claro, são substituídos por períodos de diálogo construtivo, e o período de confronto entre os Emocium e a China está se transformando em uma espécie de conflito por procuração. Putin está perdendo o poder lenta, mas seguramente. A Rússia está perdendo autoridade nos países da antiga URSS, que o Kremlin sempre considerou como seus satélites. O vagão dourado do ditador, luxo sobre trilhos em tempos de guerra. Os jornalistas tiveram acesso a imagens do trem particular de Vladimir Putin. Não é apenas um meio de transporte, é um palácio sobre rodas, salão de beleza, academia completa, sauna a vapor, interiores de luxo. Tudo para o máximo conforto do principal corpo do país. Enquanto milhares de russos retornam da linha de frente feridos ou não retornam de forma alguma, seu líder descansa em meio a mármore e dourado. O contraste salta aos olhos. O país aperta o cinto enquanto a elite se banha em luxo. Ele tem pavor de voar. Eu sou o comandante da aeronave, eu tomo a decisão. Eu não vou voar. Além do fato de que ele pode ser preso, não há outro motivo para sua recusa em usar aviões, reabastecimentos, os aviões de Putin no exterior. Sim, nós viajávamos talvez em vagões comuns, mas nem era no vagão de terceira classe, era realmente no vagão comum. Por isso, desde o final de 2021, o ditador trocou o avião por um trem, que por fora é quase indistinguível dos trens comuns da RZD. Mas é um trem blindado, e seu preço, só para você ter uma ideia, é de 7 bilhões de rublos. O nível da blindagem não é inferior ao BR-4. Ela protege contra disparos de fuzil Kalashnikov ou de um rifle de precisão Dragunov. Nos vagões também foram instaladas aberturas para disparos de resposta. Corpo cinza, a clássica faixa vermelha e, nos vagões, antenas especiais. Nossos funcionários ficaram em quarentena especificamente por causa do trem especial. Essa pessoa fez aquelas mesmas fotos do trem de Putin pelas quais ele teve que deixar a Rússia para sempre. Existe nas ferrovias do nosso país um trem fantasma. Ele não aparece em nenhum horário, nem nos sistemas da RZD. Suas janelas estão cobertas por cortinas e as locomotivas não têm números nem sinais de identificação. Ele avança como um louco e todos os outros trens programados abrem caminho para ele. Nas laterais de seus vagões estão estampados os emblemas da Grand Service Express. Nas placas sempre aparece a mesma rota. Evpatória, São Petersburgo. Mas dizem que, na verdade, sua aparência é apenas uma isca. O trem não possui números de identificação nas locomotivas.
Ele sempre circula com as janelas fechadas. Ano após ano, a estrutura da RZD realiza licitações para manutenção e reparo do trem. E apenas em alguns contratos, os números dos vagões estão ocultos. As carruagens com esses números foram construídas sob o controle do Serviço Federal de Segurança. E agora eles trabalham em estações especiais fechadas. Toda uma rede de ferrovias secretas foi construída para o bunker. Aqui, naturalmente, um agradecimento especial aos trabalhadores ferroviários. Jornalistas conseguiram descobrir 3 linhas telefônicas sem saída perto das residências do ditador em Valdai, Novogorovo e Sochi. Eles também são usados pela amante de Putin, Kabaeva. É triste, é simplesmente assustador falar sobre isso, mas é um fato. O trem especial de Putin, usado para viagens secretas, fica baseado no depósito da estação Moscou-Kolonchevskaya, onde funciona uma estação fechada para pessoas VIP. Ao todo, para as viagens do bunker, foram construídos e equipados 22 vagões. Mas, na maioria das vezes, cerca de 10 são usados para as viagens. Vagão esportivo e de bem-estar. Por trás do nome oficial, escondem-se uma academia, um consultório de esteticista e um hammam. A academia não se parece muito com uma academia de ginástica comum. Não há barras nela. Por outro lado, há tatame, banco para abdominais, aparelho para hiperextensão, plataforma de step e aparelhos para os músculos da coxa. E halteres de até 8 quilos. O cômodo ao lado é o consultório do esteticista. No entanto, ele está equipado não só com aparelhos para rejuvenescimento. Dentro estão instalados um aparelho de ventilação mecânica, um desfibrilador e um monitor de paciente. Trens blindados eram usados pelos líderes norte-coreanos, pelo ditador iugoslavo e também por mais um. Por Hitler, mas ele, ao contrário de Putin, usava apenas trilhos secundários. Para não atrapalhar o movimento dos trens comuns, todos nós sabemos como Putin gosta de controlar a rede de rádio e televisão do país, por isso instalaram televisores especialmente para ele no trem. E para que o sinal não desaparecesse nos túneis, foi feito um equipamento especial para o trem. Nele, criaram um equipamento especial para que o sinal fosse carregado de vários canais. E agora planejam instalar essa invenção também nos aviões presidenciais. As novidades que estão sendo desenvolvidas agora para o trem secreto de Putin incluem um vagão-cinema, um novo compartimento e bar para os seguranças, um restaurante, é claro, e, naturalmente, um vagão-salão. Por toda essa riqueza, não é Putin quem paga do próprio bolso, mas sim os cidadãos da Rússia. Nova qualidade de serviços, oportunidades adicionais para milhões de pessoas, para a economia do país, negócios, turismo, para nossos laços comerciais, para o desenvolvimento das regiões e cidades. Enquanto alguns morrem na guerra na Ucrânia por causa de suas ambições imperiais, outros são privados de benefícios básicos. Na Rússia, há muitas regiões onde nunca houve linhas ferroviárias. As pessoas vivem isoladas da civilização porque nesses lugares a situação das estradas é muito ruim. Regiões inteiras foram mergulhadas no caos. E o objetivo é fazer nossos cidadãos sofrerem. Fazer sofrer. Tuva e Altai são as regiões mais pobres. E lá, naquele lugar remoto, nem se fala em distâncias curtas. Na República de Tuva, a construção da tão esperada ferrovia teve seu início oficial no ano de 2011. O projeto grandioso, com um orçamento estimado em 100 bilhões de rublos, previa a instalação de 411 quilômetros de extensão, mas, surpreendentemente, até o momento, só foi colocado efetivamente um único quilômetro de trilhos no chão. Um prego simbólico. Foi o presidente Putin quem bateu esse prego nesse trilho há 12 anos. Desde então, não foi construído nenhum dos 400 quilômetros da ferrovia que deveria ligar Tuva à Transiberiana. O distrito autônomo de Nenets-Kamchatka e Chukotka também ficaram de fora. Aquela mesma lendária construção 501, a magistral transpolar de Stalin. Acabou sendo mais necessário construir a ponte sobre o Estreito de Kerch para facilitar o acesso à residência na Crimeia. O plano era transportar armas e equipamentos para travar a guerra contra a Ucrânia. Mas esses planos foram destruídos pelos defensores ucranianos. O esquema é o mesmo que em Mariupol. Aqui, a primeira coisa que começaram a reconstruir foi a estação ferroviária. É assim que eles mostram nos territórios ocupados que a Rússia está lá para sempre e depois simplesmente esquecem. Atualmente somos 18 mil pessoas sem teto. O que importa não são as pessoas, mas sim a extensão do país, a logística militar e o próprio conforto e segurança. Lukashenko está sob ataque, a tempestade de sanções se intensifica, Kiev dá um duro tapa político.
As sanções contra o regime de Alexander Lukashenko por apoio militar ao Kremlin entraram em vigor. As restrições atingem estruturas e pessoas ligadas ao apoio à guerra. Mas isso não é tudo. A Ucrânia também aumenta a pressão sobre a pró-Rússia Transnistria, uma região que há muito tempo permanece uma zona de instabilidade. O que significam as novas sanções? O isolamento de Minsk vai se intensificar e de que forma? Isso vai impactar a situação militar e política ao redor da Ucrânia. Vamos analisar os detalhes. Parece que os amigos mais próximos de Putin em breve vão enfrentar dificuldades. Sabe, quando tudo está assim tão calmo, tranquilo e estável, a gente acaba ficando entediado. Parece que é pura estagnação, e aí dá uma vontade de ver movimento. E o movimento só está ganhando força. A Ucrânia está cada vez mais ativa contra aqueles que ajudam o Kremlin a se manter. E os primeiros nessa lista... Na lista, claro, está o autoproclamado presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Por ajudar ativamente a Rússia na guerra contra a Ucrânia, Kiev impôs contra ele um novo pacote de sanções. A decisão foi assinada pelo presidente Volodymyr Zelensky. A Ucrânia aplicou um pacote de sanções contra Alexander Lukashenko e estamos intensificando significativamente o combate a todas as formas de sua colaboração nos assassinatos de ucranianos. Vamos trabalhar com os parceiros para que isso tenha um efeito global. Se nos unirmos e chegarmos a um acordo, aqueles que impuseram sanções contra nós é que vão se assustar. Mas por enquanto, quem deve ser temido é o Batka. As sanções prevêem o bloqueio de ativos, a cessação total das operações comerciais, a proibição de trânsito e transporte pelo território da Ucrânia, a suspensão de obrigações económicas e licenças e a proibição de participação em privatizações e compras governamentais. O acesso a tecnologias, programas conjuntos e projetos de defesa será fechado. Serão impostas restrições à entrada e às operações financeiras. Alexander Lukashenko já há bastante tempo troca a soberania de Belarus pela continuação de seu poder pessoal. Ajuda os russos a contornar as sanções do mundo por causa dessa agressão, justifica ativamente a guerra russa. E agora ainda aumenta sua própria participação na ampliação e prolongamento da guerra. Por isso haverá consequências especiais. Na segunda metade de 2025, os russos implantaram no território da Bielorrússia um sistema de retransmissores para controlar drones de ataque. Isso intensificou os ataques ao norte da Ucrânia, da região de Kiev até Volhynia. Parte dos ataques, inclusive contra instalações energéticas e ferrovias em nossas regiões, os russos não teriam conseguido realizar sem essa ajuda. Bielorrússia. Ou seja, não se trata mais apenas de ceder o território. Como foi em 2022, a Bielorrússia tornou-se um elemento pleno da máquina de guerra russa. Alguém está absorvendo alguém. Tudo isso levanta a questão: para quê? Hoje, mais de 3.000 empresas bielorrussas trabalham para a guerra russa. Eles fornecem máquinas, equipamentos e componentes críticos, incluindo componentes para a produção de mísseis usados para atingir cidades ucranianas. Simultaneamente, está sendo desenvolvida a infraestrutura para a implantação de mísseis de médio alcance no território da Bielorrússia. Avelã. Isso representa uma ameaça não apenas para a Ucrânia, mas também para as capitais europeias. Lukashenko não apenas forneceu uma plataforma, as fábricas bielorrussas forneceram a base mecânica e componentes-chave para essa arma. E os fornecimentos continuam. Não se pode permitir que a Bielorrússia seja separada da Rússia. Mas não é só a Bielorrússia. A Ucrânia continuará a atacar mais um ponto sensível do Kremlin: a Transnistria. Uma zona onde a influência russa é mantida há décadas e onde está concentrado um guarnição de Moscou, capaz de ameaçar não só a Ucrânia, mas toda a Europa Oriental. Já estamos ajudando tanto pelo desenvolvimento de uma infraestrutura fronteiriça comum, quanto pelo afastamento da Moldávia dos recursos energéticos russos, além da cooperação conjunta no caminho para a adesão à UE. Além disso, é muito importante que esse movimento seja conjunto. Além disso, a Ucrânia possui recursos suficientes para resolver radicalmente a questão da Transnistria. Se houver uma firme determinação política em Chisinau, estou plenamente convencido de que conseguiremos solucionar esse problema militarmente, de uma maneira extremamente célere. Na minha opinião, essa questão precisa ser encerrada e devemos parar de fingir que os ocupantes russos têm o direito de estar no território da Moldávia. Dessa forma, a Ucrânia atinge não apenas as frentes de batalha, mas todos os pontos de força do Kremlin, incluindo os aliados do ditador russo, transformando-os em alvos vulneráveis.
Genebra está fervendo. Paz ou uma nova fase da guerra? Progresso, fracasso ou neblina diplomática? As negociações trilaterais entre Ucrânia, EU e Rússia dividiram especialistas e a mídia. Mas uma coisa ficou cristalina. A Ucrânia não sairá de Donbas. O Kremlin não tem intenção de recuar. A reunião em Genebra transformou-se numa rodada tensa, com apostas máximas. As declarações soam cautelosas, mas nas entrelinhas reside uma determinação fria. O que se esconde por trás das formulações diplomáticas? Se a verdadeira chance de desescalada ou paz for novamente adiada, analisaremos os sinais, gestos e significados ocultos das negociações. As negociações em Genebra, nos dias 17 e 18 de fevereiro, diferem da reunião anterior em Abu Dhabi. A questão é que as partes trabalharam simultaneamente em duas frentes, política e militar. Para isso, as delegações se dividiram em grupos. A Ucrânia está trabalhando de forma construtiva. O objetivo final permanece o mesmo, uma paz justa e duradoura. No entanto, segundo informações da revista The Economist, a delegação ucraniana se dividiu não apenas para as negociações. Dentro da equipe, supostamente, não há uma posição unificada quanto ao ritmo de um possível acordo. Um dos grupos, liderado pelo ex-chefe da inteligência da Ucrânia, Kirilo Budanov, acredita que é melhor aceitar rapidamente as condições do presidente do Zepoeira, Donald Trump, e pôr fim às ações militares. Ao mesmo tempo, outro grupo da delegação, liderado por Andriy Yermak, não está muito interessado em assinar o acordo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, segundo a avaliação dos jornalistas, tenta equilibrar esses dois enfoques, tendo ao mesmo tempo sua própria visão do processo de negociação. Não sabemos em que os jornalistas se baseiam, mas isso parece um desvio. Quem realmente não quer perder o foco do principal, a paz, é a Rússia. Embora, na opinião de especialistas, o que foi escrito pelo The Economist pode ser uma tática planejada pela delegação ucraniana. A interpretação do que pode efetivamente dividir as opiniões revela-se como sendo manifestamente inverídica, pois torna-se óbvio que a exclusiva e fundamental condição necessária para se alcançar um acordo rápido, que seria o abandono total por parte da Ucrânia de todos os territórios das regiões de Donetsk e Lugansk que ainda não foram ocupados pela Rússia. O que, aliás, absolutamente todos os observadores compreendem perfeitamente bem. Não levará de forma alguma a uma paz duradoura. A Rússia não mudou nenhuma outra condição, sim, ou seja, nem mesmo para o cessar-fogo, mas isso só vai piorar a situação e é óbvio que Budanov entende isso. Talvez sim possam existir algumas divergências quanto à tática, ou talvez haja outro ponto. Existe a tática do policial bom e do policial mau. Mas vamos voltar às próprias negociações. Talvez a atualização mais importante seja sobre os europeus. Nas negociações trilaterais, representantes dos países europeus não participaram. Mas, como contou o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustam Umerov, houve uma reunião separada com a delegação ucraniana e americana. Concluí uma reunião separada com representantes dos EUA e parceiros europeus. França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Suíça. Discutimos os resultados da rodada de negociações de hoje e sincronizamos as abordagens. Para os próximos passos. Claro, a Rússia era contra a participação da Europa, mas a delegação europeia acabou chegando a Genebra. A Ucrânia, representada por Zelensky, já declarou mais de uma vez que a Europa deve participar dessas negociações. E isso é absolutamente lógico, já que a guerra da Rússia contra a Ucrânia traz ameaças explícitas à Europa. De fato, isso representa um enorme perigo para os países europeus. E, naturalmente, as questões sobre o fim da guerra e as condições em que ela termina são uma necessidade vital para os europeus. Mas vamos voltar ao conteúdo das negociações. Após o término da primeira rodada da reunião de Genebra, o jornalista da publicação Axios, Barak Ravid, escreveu que as negociações políticas chegaram a um impasse. E tudo por causa de Vladimir Medinsky. Sim, Putin novamente enviou esse quase historiador para as negociações. O curioso é que até mesmo os propagandistas do Kremlin zombam das palestras de Rurik Medinsky. Quais? As questões devem ser levantadas. Segurança, território, democracia. Houve pelo menos histórias feias, digam, houve? O mesmo Axios, citando Volodymyr Zelensky, escreveu que a Ucrânia está preocupada com a participação de Medinsky nas negociações. E essa preocupação não é infundada. Medinsky gosta de filosofar sobre as raízes históricas da guerra.
Nós não temos tempo para toda essa porcaria, por isso precisamos tomar decisões e acabar com a guerra. A participação de Medinsky é um indicativo direto de que a Rússia está sabotando as negociações. Sobre isso também escrevem no Washington Post. O retorno de Vladimir Medinsky, assessor do presidente Vladimir Putin, que anteriormente questionou a soberania da Ucrânia, à liderança da delegação russa nas negociações em Genebra, é um sinal de que Moscou pretende insistir em suas exigências políticas rígidas à Ucrânia, voltadas para afastar Zelensky do poder e minar a soberania ucraniana. O Kremlin, por sua vez, insiste que Medinsky sempre foi o chefe de sua delegação e que ele não participou das negociações anteriores porque estavam sendo discutidas questões nas quais ele não é competente. Por que ele não participou das 2 rodadas anteriores? Porque ali estavam sendo discutidas questões de segurança, questões que diziam respeito diretamente aos militares. Por isso, naquela ocasião, nosso grupo foi liderado por Kostyukov. O grupo era composto por militares. Mas, por mais que o Kremlin tente explicar isso, a presença de Medinsky é um sinal muito claro das intenções pacíficas da Rússia, ou melhor, da ausência delas. De uma maneira geral e abrangente, o fato de Moscou ter colocado novamente Vladimir Medinsky como o chefe da delegação russa serviu como uma evidência extremamente clara e nítida. Um sinal político muito forte e contundente de que, por parte deles, nem sequer há uma vontade real ou disposição genuína de negociar qualquer coisa que seja. Quanto às negociações do grupo militar, segundo informações do próprio Axios, há progresso. Segundo o presidente da Ucrânia, tratava-se de um mecanismo de monitoramento do cessar-fogo. Os militares sabem como monitorar o cessar-fogo e o fim da guerra se houver vontade política. Lá, quase tudo já foi acordado. O monitoramento certamente contará com a participação do lado americano. E mais algumas palavras sobre o primeiro dia das negociações. Na Federação Russa, o encontro foi chamado de tenso. As negociações duraram cerca de 6 horas, todas a portas fechadas. Vladimir Zelensky também fala sobre o encontro difícil. Ontem realmente houve encontros difíceis. E podemos constatar que a Rússia está tentando prolongar as negociações que já poderiam ter chegado à fase final. Além disso, como escreve o Axios, citando Zelensky, o presidente da Ucrânia instruiu a delegação a também levantar a questão de um encontro pessoal com Putin. Segundo ele, essa é a melhor maneira de alcançar um avanço sobre as questões territoriais dentro das negociações. A Ucrânia, mais uma vez, demonstra disposição para negociações reais no mais alto nível, de forma direta, mas o encontro não acontecerá. Bem, Putin, para dizer o mínimo, não é muito corajoso. Os russos fazem de tudo para evitar esse encontro. Vimos como ele fugiu vergonhosamente, simplesmente correndo. Putin fugiu do encontro na Turquia. A questão dos ataques da Rússia contra a Ucrânia, é claro, também está na mesa. Os caras definitivamente devem levantar a questão sobre esses ataques. A questão, antes de tudo, ao lado americano, que sugeriu tanto a nós quanto à Rússia que nos abstivéssemos de ataques. A Ucrânia está pronta. Nós não precisamos de guerra. E sempre agimos de forma espelhada. Nós defendemos nosso Estado. No dia 18 de fevereiro, as negociações duraram apenas 2 horas. Segundo o chefe da delegação russa, Medinsky, tudo é complicado. Você sabe, essas negociações duraram 2 dias. Ontem foram muito longas, em diferentes formatos, e hoje também, por cerca de 2 horas. Elas foram difíceis, mas profissionais. Sobre a usina de Zaporizhzhia e o território, como esperado, não houve progresso. Mas a próxima reunião trilateral será em breve. A batalha pelo mar está atingindo um novo patamar. Os drones estão mudando as regras do jogo. A guerra na água está se intensificando. A Rússia tenta copiar a tática ucraniana de drones marítimos e se prepara para seu uso em massa. Se antes a iniciativa estava com Kiev, agora Moscou busca tomar a dianteira tecnológica. Os veículos marítimos não tripulados já provaram sua eficácia contra a frota russa. Mas o que acontecerá se esses aparelhos, e ainda em grande escala, aparecerem nas mãos dos ocupantes? Quão séria pode ser a ameaça que eles representam não só para a Ucrânia, mas também para os países da OTAN? Quais desenvolvimentos a Rússia está realizando? Onde podem surgir novos pontos de tensão? Analisamos a nova fase do confronto marítimo. A luta pelo controle do mar entra em uma nova fase. A Rússia está criando drones marítimos para a batalha pelo Mar Negro.
A Marinha Russa começou a formar regimentos especiais de sistemas não tripulados. E vale ressaltar que eles realmente estão tentando adotar a experiência ucraniana justamente no aspecto da resistência. É um trabalho demorado. Esse trabalho continuou por mais de 1 ano e meio. Eles têm vários modelos que conseguiram aperfeiçoar. Era esperado. A evolução não passa despercebida para um dos lados, sabe? Mas ainda estão longe de alcançar o Magura. Na verdade, o diretor da empresa que fabrica os drones marítimos reclama que para a produção em série ainda há problemas demais. Sim, nós temos, na verdade, 3 problemas principais justamente na organização da produção em massa de barcos não tripulados. São basicamente os próprios cascos. Sim, eles precisam ser feitos em grande quantidade, rapidamente e de forma barata. E também precisam ser suficientemente resistentes, com navegabilidade adequada e tudo o mais. O segundo são os motores. Não, nós não temos produção própria de motores marítimos para embarcações de pequeno porte. E em terceiro lugar, e isto é o mais importante, está a comunicação e a navegação. Mas ainda em 2023, os propagandistas anunciaram a criação de um drone único, o Dandelion, que acabou por ser uma cópia completa. Ao considerarmos as particularidades do idioma ucraniano, observamos que a forma correta e recomendada de se referir ao termo CBB é apresentada exatamente desta maneira, garantindo que a comunicação seja clara e precisa para todos os falantes. Frotas de superfície das nações da OTAN. Estamos falando sobre a destruição de drones navais ucranianos. Além disso, o Dandelion foi projetado para ataques a alvos estacionários, pontes, portos e infraestrutura costeira. A velocidade máxima do Dandelion é de até 80 km por hora e o alcance chega a 200 km. Ou seja, este desenvolvimento já permite que os ocupantes russos realizam ataques principalmente contra a infraestrutura marítima da Ucrânia. A mídia russa também se gabou do drone naval Sirius 82, que espalha minas no Mar Negro. E finalmente, após concluir todo o trajeto planejado, o motorista chega ao destino final para realizar o descarregamento completo e a entrega formal de toda a carga transportada com segurança. Por exemplo, também um jugo de mina, 2 deles são pesados. Grosseiramente falando, vamos chamar assim, sem especificações técnicas, 13 quilos cada um. Temos 2 deles que são lançados tranquilamente. Além disso, os russos anunciaram o desenvolvimento de um novo barco marítimo não tripulado que supostamente é invulnerável à guerra eletrônica. Voluntários de Tula também desenvolveram barcos não tripulados, um sistema com controle remoto. Foram realizados testes na zona da operação especial. Estamos prontos para operar e fornecer esses produtos. O nome provisório do drone marítimo é Skorlupa e ele funciona com fibra óptica. Mas o mais importante é que ele pode transportar veículos aéreos não tripulados. Ou seja, dessa forma eles tentam proteger a infraestrutura dos principais locais de base da frota do Mar Negro. Isso ocorre tanto no território da Crimeia ocupada quanto, consequentemente, em Novorossiysk. Os russos estão testando mais alguns modelos experimentais, mas ao mesmo tempo reclamam que o orçamento para a guerra já está desgastado. Quando falamos sobre drones aéreos kamikaze, o custo de cada unidade é de dezenas de milhares de rublos. Ainda assim, quando falamos de drones aquáticos, também kamikazes, aí tudo já começa a partir de milhões. É uma escala completamente diferente, tanto em termos de dinheiro, quanto de tamanho e complexidade de produção. Além disso, segundo a inteligência ucraniana, os próprios testes dos drones recém-criados não têm sido muito bem sucedidos. Sem sucesso. Da última vez, eles tentaram usar seus modelos experimentais no início de junho. O resultado foi evidente. Eles detonaram nas proximidades das nossas águas territoriais, mas não chegaram a alcançá-las. Não é nada surpreendente que tenhamos ficado para trás nos barcos não tripulados. Ou seja, isso leva anos. Sim, uma grande frota, na verdade, é construída ao longo de décadas. Mas eu acho que vamos alcançar, sim, pelo menos. Temos bons engenheiros, temos capacidade de produção, temos vontade e motivação. Também temos o desejo de causar dor ao inimigo. É evidente que os drones russos já conseguem causar danos no Mar Negro, mas ainda estão muito longe de alcançar a paridade com os ucranianos e de realizar operações em tal escala.
As forças armadas da Ucrânia estão trazendo a Crimeia de volta para casa. Durante a ocupação em Sebastopol foi relatado um dos ataques mais prolongados dos últimos tempos. A defesa aérea e os navios da frota do Mar Negro repeliram ataques durante toda a noite. Segundo autoridades locais, 24 drones foram abatidos. Quantos conseguiram passar e onde exatamente atingiram, os ocupantes preferiram não comentar. É evidente que a tensão em torno da Crimeia está aumentando e a península continua sendo um ponto-chave de confronto. O que se sabe sobre o ataque, quão graves são as consequências e como isso muda o equilíbrio de forças na região, todos os detalhes na matéria. A Crimeia está em chamas novamente. Explosões em instalações militares, drones sobre a península e a defesa aérea russa atingida. A Ucrânia está reduzindo a capacidade da Rússia de usar a Crimeia como base militar. Mas o que é isso? São apenas ataques ou o início da retomada da península? Na noite de 17 de fevereiro, o governador de Sebastopol anunciou um dos ataques mais prolongados à península. Na mesma noite, a ponte da Crimeia foi fechada, centenas de carros ficaram presos em engarrafamentos e os trens foram atrasados. Não houve ataques aleatórios à Crimeia desde 2022. Todas as operações foram planejadas e bem elaboradas. E agora, quando ataques são realizados contra alvos na Crimeia, estamos analisando-os mais de perto. Em contexto, esta é a primeira linha principal de defesa. Para alvos estratégicos, no Cáucaso. Bem no coração da infraestrutura militar russa, o depósito de mísseis Iskander em Passechnoye foi destruído pelas forças de operações especiais ucranianas. Existem alvos fixos que estão sob constante vigilância e são os que mais sofrem ataques. Além disso, é importante considerar que existem também diversos alvos que são móveis e extremamente temporários. O processo de calcular meticulosamente e planejar cada detalhe de uma operação tática complexa exige um nível de precisão e paciência que é fundamental para o sucesso final. Primeiro, um clarão, depois uma coluna de fumaça. Ao longo da semana passada, os fantasmas atingiram um complexo de mísseis antiaéreos e canhões. Pantsir S-1, o sistema de radar Nebu-U e a lancha de desembarque BK-16. Agora, tudo isso não passa de sucata, o que restou de uma tecnologia russa tão valiosa. O sistema de vigilância da situação de superfície e aérea é um elemento-chave de consciência situacional no mar e no ar. Por isso, as estações de radar são os principais alvos. Primeiro vêm as estações de radar, depois delas vêm os próximos alvos. Os complexos de defesa antiaérea, depois disso ocorre a ruptura da defesa. Mas agora, nem os aeródromos protegidos da Crimeia barram as forças ucranianas. Em 20 de janeiro, o aeródromo de Dzhankoy foi atacado, atingindo seu prédio de controle de tráfego aéreo. Mas isso não é tudo, porque anteriormente, no aeródromo de Sebastopol, foram destruídos equipamentos no valor de centenas de milhões de dólares. Em particular, um avião de transporte russo que simplesmente estava parado esperando até que um drone ucraniano chegasse até ele. A Crimeia é uma base militar-chave e um centro logístico para as tropas russas. E é justamente de lá que, na maioria das vezes, partem os ataques contra a Ucrânia. A aviação é importante para ambos os lados. Primeiro, a aviação funciona como um elemento de defesa antiaérea. Esse é o primeiro escalão da defesa aérea do inimigo. O segundo, e provavelmente até mesmo em primeiro lugar, são exatamente esses agressores russos implacáveis que continuam destruindo sistematicamente as nossas cidades. E agora, eles estão finalmente recebendo tudo aquilo que realmente merecem. Sob os ataques da defesa antiaérea estão radares, aeródromos, bases militares e equipamentos navais. Isso já não é uma ação isolada, mas um enfraquecimento sistemático da infraestrutura militar russa na península. Enquanto as forças de ocupação da Federação Russa no território soberano da nossa península da Crimeia, ocupada, continuarem a atacar a nossa Ucrânia, é absolutamente claro que eles receberão inevitavelmente uma resposta firme e contundente. Outra questão é que a Rússia, por algum motivo, não está protegendo ativamente nem mesmo seus equipamentos e instalações militares mais importantes. Será que a defesa antiaérea, que dizem não ter análogos, não está dando conta?
Estão retirando de lá da Kamchatka, de Sakhalin, do Primory, os complexos que estavam em serviço de combate, estão levando tudo para a nossa Crimeia, estão posicionando-os. Enquanto eles transportavam, nossas forças de defesa realizaram um ataque. Agora que trouxeram e posicionaram, estamos nos preparando para o próximo ataque. Ou seja, é preciso primeiro destruir os novos sistemas árticos para que o ataque seja bem sucedido. A Crimeia continua sendo o principal ponto estratégico da Rússia para ataques contra a Ucrânia. E quanto mais ativamente ela é utilizada, mais frequentemente se torna alvo. E agora a questão não é apenas se haverá novos ataques, mas sim que eles acontecerão. A questão é, por quanto tempo a Crimeia conseguirá permanecer como o principal centro militar da Rússia?